Sim, eu iniciei a minha jornada em abril de 2002 na UFRN, né? No- Logo quando eu terminei o doutorado, apareceu o concurso, eu consegui fazer e passei, graças a Deus, e assumi logo em seguida. Então, tenho já 21 anos, vou falar, 22 anos, o tempo passa e a gente esquece. 22 anos de universidade. E desde então, eu estou sempre ali dando disciplina de inteligência artificial, redes neurais, tudo voltada nesse contexto. Minha carreira, ela sempre foi realmente dentro do contexto de inteligência artificial. Bom, o objetivo principal dessa disciplina é exatamente levantar aspectos éticos, tá? Já que hoje em dia a gente está trabalhando muito com dados, né? E aí exatamente quais são os aspectos éticos que existem quando a gente trabalha com dados, né? E aí dados envolve dados pessoais, dados não pessoais, dados de uso da pessoa. Então, aí, o objetivo é exatamente esse. Que tem, por exemplo, eu posso, do ponto de vista ético, utilizar esses dados? O que é que eu não preciso de autorização, quando eu não preciso? Então, ou seja, de uma forma geral, o objetivo é o aspecto, analisar os aspectos éticos relacionados à manipulação e utilização de dados. A metodologia são aulas explicativas, né, aulas teóricas, como a gente costuma dizer, relacionada a elas sempre vai ter uma, uma atividade, um questionário, né? Também eu sempre busco a participação dos alunos em apresentação, fazer vídeos, fazer vídeos expositivos, podcasts, essas coisas, para que exatamente eles ajudem a dar mais dinamicidade à aula. Essa disciplina, salvo engano, ela começou e foi em 2022, exatamente, ela é bem recente, né? Porque é algo que é um assunto que realmente é recente. E a primeira vez que eu dei essa disciplina foi em 2023.1. Olha, é uma disciplina bem procurada. A gente tem realmente uma procura muito grande dos alunos. Por quê? Né? Primeiro, como o contexto nacional, a inteligência artificial está aí, a manipulação, os dados estão aí. Então, os alunos estão querendo procurar saber como é que você pode usar os dados, ou vamos supor, trabalhar, né, com dados de uma forma responsável, quais são os aspectos éticos, né? Nós temos temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, que é extremamente importante. Todo aluno que trabalha com TI deve conhecer, e é uma coisa que a gente vê bastante na disciplina, tanto a brasileira quanto a europeia, e até hoje, até os concursos que estão havendo para a nossa área, eles estão cobrando bastante questões sobre ética e dados e também sobre a LGPD. As aulas, elas são teóricas, né? E o aspecto prático é mais envolver os alunos no conhecimento de alguma coisa, como a gente fez em relação à LGPD, e pedir para que, de alguma forma, eles apresentem, eles mostrem o que foi aprendido. Mas, em geral, as aulas elas são teóricas. Olha, as aulas elas são majoritariamente presencial, né, devido até uma limitação da UFRN, que a gente não pode ter muita aula remota. O que a gente faz, às vezes, em termos de remoto, é ou passar um vídeo, pedir para que os alunos executem alguma atividade após assistirem esse vídeo. Aulas de dúvidas, elas podem também ser remota, né? Algumas poucas aulas assíncronas. E em relação à flexibilidade, quando a gente tem as aulas remotas, sim, pode ter uma flexibilidade. Agora, quando a aula é presencial, não, é definida com o horário da disciplina. E ela é bem adequada. A gente fez uma boa estruturação para adequar os aspectos importantes. Sim.
Olha, em relação a dúvidas, não, porque na verdade são aspectos muito do nosso dia a dia, né? Aspectos de situações onde a gente vai ver, principalmente alguns alunos que já têm, quando o aluno já tem uma certa experiência com projeto, com desenvolvimento de projeto, com manipulação de dados, então são situações muito corriqueiras. Talvez sejam questionamentos que eles ainda não pararam para pensar e aí realmente faz com que eles pensem, mas pelo menos alguma ideia do conteúdo eles têm. E a participação ela é muito boa dos alunos, eles realmente participam, eles descrevem situações aonde eles viveram, e aí a gente questiona e a gente analisa, será que realmente tem algum aspecto ético, que aspecto ético a gente deveria levantar naquelas situações. Então, a participação ela é muito boa nessa disciplina. Olha, pré-requisito não tem nenhum, certo? Assim, ou seja, qualquer aluno pode pegar. Agora, é interessante que o aluno ele tenha já uma certa maturidade para poder pagar essa disciplina. Aquele aluno de primeiro e de segundo semestre, que ainda não tem muita experiência, que é muito imaturo, né? Ele não seria bom, não é que não seria bom. Ele não aproveitaria bem essa disciplina. Então, aquele aluno que já, de preferência, que participa em projeto, que já trabalha com dados, essas coisas, esse aluno, ele aproveita muito mais, mas em termos de pré-requisito, não. Eu tenho uma mistura dos dois, então, assim, algumas atividades podem ser feitas em sala de aula, mas a maioria realmente é fora, e é um trabalho em grupo, né? Não foi feita, não é feita nenhuma prova, né, e sim trabalhos, tarefas, e geralmente essas tarefas e trabalhos eles são feitos em grupo. Olha, para mim um dos principais obstáculos é o desinteresse do aluno, mas não acontece muito nessa disciplina, embora eu não tenha, assim, é natural, né, você está numa sala de aula com 30, 40 alunos, nem todos participam. Né? Mas no caso dessa disciplina especificamente, a participação ela é muito boa, ela é muito abrangente. Conto nos dedos os que não participam, os que não participaram na disciplina, mas assim, infelizmente é um prejuízo mais para o aluno, é um obstáculo muito mais para o aluno do que para a disciplina. A disciplina realmente correu bem, com boa participação, com tudo realmente bem tranquilo. Tem, sim. Aliás, não só nessa, em todas as disciplinas. Professora, a senhora reprova por falta? Eu posso faltar? Então, se eu faltar, eu justifico, né, para que eu não seja reprovada por falta. É uma preocupação muito grande do aluno com as faltas, né? Muito mais do aluno do que do próprio professor. O que é esperado do aluno ao finalizar essa disciplina é que ele tenha consciência dos aspectos éticos que tá, quando ele trabalha com dados, que na verdade praticamente todos os alunos do BTI vai trabalhar em algum momento de suas vidas com dados, dados pessoais, dados não pessoais, dados que a gente chama de sensíveis. Então, a ideia, o que eu espero desse aluno é que ele tenha um uso muito mais responsável, muito mais ético na hora que que esteja utilizando e manipulando esses dados. Então, eu acho que esse é o principal requisito, né, que a gente espera que o aluno aprenda. É bem alto. Essa disciplina realmente, graças a Deus, no semestre passado, uma vez que eu dei essa disciplina, realmente o aproveitamento foi todos praticamente passaram, né? Aqueles que desistiram, obviamente, certo? Mas retirando os que desistiram, todos foram aprovados. Então, aproveitamento bem alto. Sim, óbvio, assim, toda vida que a gente está em sala de aula, que o aluno
faz um questionamento ou mostra que não entendeu, a gente tenta abordar o mesmo assunto de uma forma diferente para ajudar nesse processo de aprendizado dele, com certeza.